tudo bom? Tudo bem, e você? Também. Também. Você respirou ofegante. É, quarentena, né? Quarentena. Vocês estão gravando, gente? Alguém tá gravando? Meus planos para 2020. Viu, eu nem me lembro porque a sensação temporal é totalmente estragada. Ia ser um ano bem interessante do nosso ponto de vista artístico, porque a gente tinha conseguido fazer todo o nosso planejamento com 6 meses de antecedência. De repente, tivemos que fechar tudo, né? Eu me lembro o dia quando finalmente eu entendi que tudo iria mudar. Eu acho que para a comunidade dos músicos, a gente aprendeu de um jeito muito pessoal quando a Naomi, a maestrina de coral, morreu. Ela chegou de Itália, morreu, e já todos nós, a gente conheceu uma pessoa pessoalmente que morreu de vírus. E esse foi bastante cedo, né? Olha, a primeira ideia era nós fazermos ao longo do ano de 2020 apresentações presenciais no Paço das Artes. Toda a nossa proposta precisou ser repensada, né? A gente verificou, Paulo, de uma proximidade, apesar de linguagens diferentes, né? Vocês trabalhando mais com o campo da música, do som, e o Paço das Artes com o campo, entre aspas, das artes visuais, né? Apareceu, então, essa ideia, né, de poder, então, convidar a Regina, que é uma artista que está com a gente aí na batalha, nessa abertura do Paço, numa mostra de inauguração do Paço das Artes. Eu acho que todo o meu trabalho está posto em cima da relação entre da figura, vamos chamar assim, das figuras do mundo, né, que representam o nosso mundo, e quanto aquelas não são verdades visuais, quanto aquilo tudo é relativo, né? Quanto aquilo é cultural, quanto aquilo é inventado. O Paço estava com uma exposição da Regina, inclusive foi a exposição que reabriu, né, essa nova sede do Paço das Artes, e nós pensamos então em fazer alguma coisa que pudesse relacionar de novo música e artes visuais, como a gente estava imaginando antes, né, mas só que numa proposta diferente. Um dos motivos, né, que a gente está trabalhando com a Regina no Paço, mas que a Regina é uma artista que ela navega por muitas linguagens diferentes, né? A gente queria tentar pensar como é que seria possível fazer uma transposição daquilo que estava lá instalado, que era a obra da Regina, com um trabalho com um grupo que nós temos aqui na escola, na EMESP, que trabalha realmente o repertório de música contemporânea. A Cascata é uma obra que, a minha sensação foi de ritmo. Você pensar o ritmo como algo regular, como algo simétrico, né? É uma maneira muito comum. Mas, na verdade, a própria palavra, a construção do entendimento da palavra, nasce dessa tentativa do homem, da reflexão do homem, né, do ser humano, de entender uma ordenação do movimento das coisas, né? Quando você tenta ligar com a sua vida, você percebe que o tempo da sua vida, o tempo vivido, ele tem durações distintas, né? Ele tem momentos de corte, de traumas, de momentos muito significativos. A nossa vida não é ordenada simetricamente no tempo, né? A gente entendeu que era para fazer um modelo novo, tudo online, e de tentar se comunicar musicalmente à distância. A gente está acostumado, e a música, por mais que às vezes a gente
estuda um piano ali sozinho, ou você está escrevendo sua música ali sozinho, ela tem uma etapa que é a etapa de você fazer essa relação coletiva, né? De você tocar com as pessoas, de você ensaiar, e tem uma vitalidade nisso que a pandemia simplesmente cortou isso pela raiz. Eu senti alguma frustração também, e que para mim só podia ser vencida, talvez, a frustração, ou compensada pela própria imaginação. O Kandinsky tem uma frase ótima, que é: a necessidade cria a forma, né? Se a gente parar de fazer música, a gente vai definhar, a gente vai morrer, né? Vai perder o sentido da nossa vida. Então, a história humana é de se adaptar, né? Vamos pesquisar a fundo cada parte, cada coisinha, o que puder sobre a cascata, obras relacionadas, história, quais obras dela influenciou a cascata, quais obras de outros artistas influenciou a cascata. Eu queria começar com Humberto Eco, com A Obra Aberta, que é o livro dos livros, acho que o livro mais famoso dele, né? Que tem muito a ver com a gente, porque tem muito a ver com o lance de interpretar, né? Então ele fala um pouco sobre essas obras, né? Desde Cage, do Fluxus, do Chan, né? Essas coisas do Readymade, enfim. Uma pessoa criou aquela obra já pensando que quando ela fosse recebida ou percebida, ela teria múltiplas interpretações. A ideia é mais comunicação entre a arte plástica e a música. Ninguém precisa ficar estressado pensando que a gente tem que entregar uma obra incrível que alguém pediu de nós. Então, no começo era um pouco lento. A gente estava fazendo reuniões com todos os participantes. Ninguém produziu nada nesse formato grande. Então, foi Erivelto que tomou a decisão de dividir o grupo em 3 ideias, porque ele pensou, nossa, tem muitas ideias. A ideia era dividir em grupos menores justamente para que nesses grupos menores a gente tivesse essa dinâmica de produção coletiva, de discussão, né? E que a gente pudesse salientar a posição, enfim, o entendimento de cada um a partir da obra da Regina. Para mim, a força de cada uma das obras é naquilo que ela é única, né? Nós não pedimos para serem feitas 3 traduções, né? Nós pedimos justamente para haver uma inspiração, uma transposição, e cada um conseguiu enxergar na obra elementos diferentes que os inspiraram, né? E que é muito lindo, velho. Tipo, como que da minha confusão saiu aquele som que conecta com uma outra obra, que é de uma outra linguagem, enfim. A criação em si, ela se dá internamente, né? E como você decide partir para um trabalho coletivo e como isso se dá, isso representa um desafio também. A gente vê que várias qualidades humanas estão em jogo aqui. Só que ainda estou com um pouco dúvida, mas assim, no final, alguém vai escrever assim todas as ideias, ou uma pessoa vai escrever isso como uma peça, ou como vai ser produzido? Isso ainda tô com dúvida.